agora, como será a nossa semana, hein? Será que o astral tá favorável? O que a gente tem que tomar cuidado? Titi Vidal tá com a gente. Bem, você? Tudo bom? Ótimo. Semana tranquila? Semana movimentada, mas não é uma semana ruim. Isso é bom, A gente tem uma lua cheia lá no fim da semana, então é uma semana que tudo vai crescendo, inclusive os nossos projetos, tudo que a gente sente também. Então é sempre a semana que eu falo que transbordam as nossas emoções e tudo aquilo que a gente vem cuidando direitinho, normalmente na lua cheia, mostra resultados. A gente tem duas novidades essa semana, que é Vênus retrógrada e Urano retrógrado também. Isso quer dizer que Vênus retrógrada pode trazer aí de volta situações afetivas, pessoas do passado e coisas que a gente gosta, né? Eu sempre lembro que assim, a gente não significa que a gente tem que viver necessariamente aquilo, mas muitas vezes é uma segunda chance e muitas vezes é a oportunidade de resolver as coisas. E no caso do Urano, eu acho que cabe um pouquinho uma reflexão sobre esses tempos intensos que a gente já está vivendo há tanto tempo, né? Então assim, o porquê de tudo que vem acontecendo, as mudanças todas que a gente está passando na vida, então é uma semana para a gente começar a pensar um pouco sobre isso. E o que é desconfortável, mas importante ao mesmo tempo, né? Normalmente é desconfortável para quem fica muito apegado, né? Para quem tem resistência às mudanças, porque realmente a fase que a gente está vivendo, ela é muito intensa para todo mundo. Parece que muda todo por dia bem ou por mal, né? Muda e a gente está num momento que parece que assim, toda hora tem alguma coisa acontecendo, todo mundo verdade. que a gente conversa tem situações às vezes difíceis até, e eu acho que é eu pensar um pouquinho no propósito disso tudo agora. Por quê, né? Ou pra quê, né? Pra quê, né? Eu acho que mais assim, é uma semana de olhar muito para o futuro, porque a Lua vai ficar cheia em Aquário, que é o signo do futuro. Então é pensar para onde eu vou e por quê, para onde isso tudo quer me levar. Eu acho que essa é a grande pergunta. Que bom. Agora, signo a signo, essas influências a gente vai saber agora. O primeiro, Áries. Bom, os arianos começam a semana muito agitados, muito acelerados e um pouquinho atrapalhados também. Porque até amanhã, quarta-feira, a tendência é que estejam assim, com uma ansiedade muito acima da média e corre um pouquinho o risco de fazer bobagem por se precipitar, que é uma característica já ariana. Então vale a pena, assim, aquilo que não for muito urgente, se eles puderem esperar para resolver mais perto do fim da semana, melhor. É melhor, tem uma chance de sucesso muito maior. Porque mais perto do fim de semana eles vão ter um aspecto maravilhoso e aí, ajudado pela lua cheia, eles podem construir coisas que vêm para ficar e coisas que vão trazer uma satisfação, uma felicidade muito grande. Então, evitar de resolver esses assuntos chatos até quarta-feira, deixar para sexta-feira o final de semana. Quinta, né? Sexta-feira, do fim de semana em diante, aí fica mais tranquilo. E assim, né, tá muito agitado, então vai fazer alguma coisa que gosta, porque essa parte dos prazeres está muito ativada, a parte de sair com os amigos, namorar, então tem a válvula de escape nesse sentido e pensar, porque às vezes também esses aspectos de muita agitação são o empurrão que faltava. Né? Então é questão de ter discernimento para não fazer bobagem, não meter os pés pelas mãos. Boa semana para você de Áries. Já quem é de Touro? Bom, eles são muito influenciados por esse movimento da Vênus retrógrada, porque quando o regente do signo fica retrógrado, é o momento de repensar todos aqueles seus padrões, comportamento, o que tá bom, o que não tá. Então eles começam agora um período que vai durar um mês mais ou menos, de balanço. Mas é uma semana, no geral, bastante positiva. Eles tendem a ter boas notícias, coisas que eles vão ver deslanchando. Que bom, né? Na verdade, eles vão se deparar, assim, coisas que estão fluindo muito bem, que estão deslanchando, e outras que estão dando defeito ali, Estão emperradinhas, E aí também é um momento de ver que, assim, talvez essas coisas que estão com problema é porque talvez tenha chegado a hora, né? Chega o fim, né? E eles são dessa turma dos mais apegados e mais resistentes às mudanças. Então talvez tenha que abrir mão e focar no que é mais positivo. O cuidado aí fica por conta dos relacionamentos, porque é uma semana positiva para relacionamento, desde que eles não fiquem procurando pelo em ovo e querendo brigar por coisas que eles já brigaram e resolveram lá atrás. Tá? Esse tipo de coisa pode voltar. Se volta, é porque você acha que resolveu, mas não resolveu muita coisa, né? Pois é, só que assim, antes de resolver jogar tudo pro outro, né? Ver se aquilo não é um problema seu, uma insegurança sua, eles podem estar um pouquinho mais inseguros nessa parte. Boa semana pra você de Touro. Volta a gente falar dos outros signos. Vamos agora aos geminianos. Como estarão? Os geminianos? Tá do jeito que eles gostam, porque mil coisas ao mesmo tempo, mas com uma capacidade de manter o foco. Tem uma semana para os geminianos ficarem com a mente bem aberta, porque vem boa notícia, vem projetos novos, e são essas novidades que eles têm que abraçar. E é muito aquilo que eu falei de pensar no futuro. Para os geminianos vale muito a pena pensar onde eu quero chegar e abraçar os projetos certos.
A parte intelectual está muito favorecida, então é uma ótima semana para os geminianos que escrevem, que se comunicam, que estão fazendo algum tipo de trabalho de pesquisa. Eles vão conseguir se desenvolver muito nesse sentido. Então é tudo que o geminiano gosta, né? E ainda tem uma abertura para viagem, então nem que seja ali no fim de semana, então tá. Juntou tudo que eles adoram, realmente, né? Eles vão curtir esse clima de novidade, de movimentação e de surpresas positivas, né? Porque a gente tem aquelas surpresas que às vezes tiram a gente do prumo, né? Nesse caso não, são pessoas que aparecem ou situações que aparecem do nada, mas que são coisas incríveis e que tem que saber aproveitar, não deixa passar. Boa semana para você de Gêmeos, cancerianos. Um grande desafio dos cancerianos essa semana é saber o que eles querem e não se deixar levar pelo que os outros querem. E, ao mesmo tempo, também não ficar tentando impor a vontade deles à força ou na base da chantagem emocional, né? Que é terrível chantagem emocional. E que eu sempre brinco que foi algum canceriano que inventou. Que alguns cancerianos gostam de fazer chantagem emocional, às vezes fazem até meio que sem perceber, né? Então, assim... Tá no automático, né? Tá, né? E assim, nem é por mal, mas eles fazem de um jeito que o outro acaba se sentindo culpado. Então, é uma semana assim, quer fazer aquilo? Então, banca, fala o que você quer e assim, se o outro não concorda, então tenta fazer de uma maneira que todos saiam beneficiados. É uma semana importante para fazer mudanças, então aquelas coisas que eles vêm pensando, vêm planejando, é uma boa semana para todo tipo de mudança. Vale assim, de mudança de casa, os cancerianos que eventualmente estiverem pensando nisso, ou mudar móveis de lugar, enfim, qualquer tipo de mudança é bem-vinda. Boa semana para você de Câncer, aproveite, né? É sempre bom, né? Mudar. Né? A geminiana falando que é sempre bom mudar. Aí mas é assim, bom mesmo, é que né? essa semana eu acho que tá muito esse clima de mudança e eles estão com muita energia. Eles têm que aproveitar que tá aí no finzinho desse ciclo de Marte em Câncer estimulando. Então é um momento mesmo de fazer e aproveitar uma coragem extra que eles estão recebendo nesse momento também. Então aproveite essa coragem extra, né? Leoninos estarão como essa semana? Bom, os leoninos estão podendo, né? Período de já aniversário. Faz um tempo, né? Eles estão, porque eles estão com o Júpiter em Leão, que eles têm que aproveitar, porque é só mais um pouquinho, mês que vem o Júpiter muda de signo, mas os leoninos ainda ganharam de presente de aniversário que o Júpiter ainda está ali, então garantindo que por mais um ano a promessa é de crescimento, de oportunidade. Então, assim, os leoninos que fazem aniversário essa semana, comemorem, estejam com as pessoas que eles gostam, porque essa parte de relacionamento é uma das coisas que está mais ativada. Que legal. Então, tá com as pessoas que gostam, sair com os amigos, namorar, se está sozinho, está sozinha, também se abrir para essa possibilidade. E nada melhor do que fazer uma festa, uma comemoração, que pode ser coisa grande mesmo, porque tá do jeito que eles gostam. Eles realmente estão podendo essa semana. Então aproveite você de Leão, aproveite o momento favorável, né? E eles estão fazendo mais sucesso, então eles vão ter muito feedback positivo no trabalho, então isso é bacana. Boa semana para você de Leão. Virginianos? Bom, os virginianos têm que tomar um pouco de cuidado porque eles estão muito movimento dentro e talvez eles sintam que fora não esteja acontecendo tanta coisa na velocidade que eles gostariam. Então, assim, em termos práticos, é uma boa semana para organizar coisas. Até porque para os virginianos, organizar uma gaveta, por exemplo, ajuda muito a organizar o que eles estão sentindo. E essa é uma semana que essa parte interna dos sentimentos, até de coisas do passado, que pode voltar um pouquinho. Então também, né, acharam que estava superado, que não estavam mais magoados, ou que aquela pessoa tinha sumido. Então talvez essa semana tenha que parar, pensar um pouquinho e vai organizar as coisas, porque isso realmente ajuda a colocar o pensamento no lugar. O que eu acho positivo? Eles estão também com a oportunidade de resolver essas coisas que não tinham sido resolvidas até agora. Que é uma ótima oportunidade para que depois no futuro não retorne tudo de novo. Né? Se eles conseguirem olhar para isso, mas para isso tem que olhar e resolver. Eles conseguem fazer isso essa semana e a próxima e se ver livres de verdade desses problemas. Gente, a parte mais chata a gente tem que fazer primeiro, né? Tem que fazer, e assim, essa parte chata geral, assim, para os virginianos está muito favorecida, então tem que resolver pendência no trabalho, vai resolver. Tem que marcar consulta médica, aproveita, porque é uma boa semana para resolver assuntos de saúde. Então marca a consulta, marca exame, enfim. Tem que organizar a vida, organizar as coisas para que as coisas possam fluir melhor. Boa semana para você de Virgem, viu? Mama também, e minha mãe também. Agora, librianos...
Bom, os librianos também, a Vênus retrógrada também influencia em repensar um pouco suas atitudes, seus comportamentos. No caso dos librianos, pega muito comportamentos internos, aquela coisa que os librianos normalmente ficam tentando fazer com que todo mundo esteja em harmonia e agradar todo mundo, e aí às vezes passam por cima de coisas que para eles era importante ter feito de outra forma. Isso pode pegar um pouquinho. Então talvez também seja a hora de pensar como lidar melhor com essa personalidade que ao mesmo tempo sabe o que quer e ao mesmo tempo quer agradar todo mundo. Encontrar um equilíbrio. Eles são o mesmo signo do equilíbrio, então isso não é uma coisa tão difícil assim para eles. Eles também, assim como os taurinos, vão se deparar com situações onde eles vão ver coisas fluindo e outras coisas mais emperradas. Então, colocar mais energia naquilo que está se desenvolvendo. E uma coisa que eu considero positiva que essa Vênus retrógrada vai fazer com eles é trazer de volta gente importante, mas aí no campo das amizades e projetos profissionais também. Que bom, boa semana para você de Libra. Já quem é de Escorpião? Bom, os escorpianos também começam a semana um pouquinho mais agitados, sentindo que a rotina está um pouquinho mais turbulenta, uma pressa, uma urgência para fazer as coisas. Então tem que tomar cuidado também para não se precipitar e principalmente para não tentar querer controlar tanto as coisas que no fim acaba se frustrando com alguma coisa que não dá certo e perde outras oportunidades que também estão aí. Então, é parar para pensar antes de tomar qualquer decisão, antes de fazer qualquer coisa. Mas, no geral, eles também estão numa semana de bastante abertura para conversar com gente nova, para se envolver com novos projetos. Eu acho que tem uma abertura geral no céu das novidades, só que para algumas pessoas isso vem de uma maneira mais fluida, para outros isso vem de uma maneira mais complicada. No caso dos escorpianos, exige um esforço deles se abrirem para isso mesmo. Mas, como eu falei, no geral é um momento bem favorável se eles souberem fazer isso. Acho que a família pode ajudar, é uma área que está bastante ativada, então conversar com mãe, que normalmente dá um colo, ajuda, apoia, né? Então saber pedir essa ajuda. Ou mesmo pessoas próximas, amigos mais íntimos que já tenham passado por situações parecidas. É a troca que é tão importante, né? Com certeza, eles têm que saber pedir, né? Porque escorpião está ali na lista dos signos que prefere resolver tudo sozinho, não dá trabalho para o outro. Isso é um orgulhozinho também, às vezes, né? É, um pouco de orgulho, um pouco de medo de atrapalhar, um pouco de medo de demonstrar fraqueza. E essa semana, às vezes, um colo de alguém próximo pode realmente ajudar. Porque eles estão numa situação, num momento de vida que tem muitos projetos, muitas coisas grandes acontecendo. E aí, se eles se pegarem sofrendo por causa de alguma coisinha ali pequena, eles perdem uma oportunidade maior. Porque esse campo profissional, principalmente, está muito aberto para os escorpianos. Então aproveite a semana, você que é de Escorpião, né? Agora, quem é de Sagitário? Bom, os sagitarianos estão super empolgados, né? Quase sempre eles estão empolgados, né? Vamos combinar que é difícil chegar aqui numa semana e os sagitarianos não estão empolgados, porque isso faz parte da natureza do signo e aí é fácil isso estar ativado. Então é uma semana que eles estão com muitas ideias, eles estão com muitas ideias boas, outras ideias que são megalomaníacas. Você tem que aprender a separar o que é ideia boa e ideia exagerada. Exatamente, né? Então saber assim o que é viável e o que não é viável, porque eles estão com risco de fantasiar demais e aí precisa colocar um pouquinho o pé no chão. Porque essa semana eles vão assim, se empolgar demais com aquelas coisas que eles acham que isso é incrível, vai dar certo. E o pior é que acaba dando, porque eles ficam com uma empolgação tão grande que parece que todo mundo ajuda, né? Parece que o universo conspira a favor. E aí foca no que está dando certo e não no que não está dando, né? Mas no caso deles, assim, essa semana eu não vejo tanto problema, assim, tanta coisa dando errado. Então eu acho que isso que tem esse risco de fazer com que eles fiquem ainda mais empolgados, ainda mais entusiasmados com as coisas. E é uma boa semana também para pensar em cursos, para pensar em coisas que eles queiram aprender e que os sagitarianos são bons para ensinar também, compartilhar, passar as ideias dele adiante. Então tá bom para isso. Que bom, aproveite sua semana, você de Sagitário. Volto para a gente falar de Capricórnio, Aquário e Peixes. Voltando com Titi Vidal, capricornianos estarão como essa semana? Pensando no dinheiro, porque eles estão tendo uma oportunidade aí com esse Saturno retrógrado, com outras coisas que estão acontecendo, de repensar um pouquinho onde eles querem chegar. E aí, principalmente essa semana que já está esse clima geral, essa parte das finanças é onde pega. Né? Então talvez eles precisem rever um pouquinho as contas. Então eles estavam planejando que eles iam gastar com aquilo e de repente eles se dão conta que aquilo não é tão importante, que talvez eles precisem investir num outro lugar. Então eu acho que eles precisam mesmo se organizar melhor com o dinheiro. Então esse é o grande tema. Talvez nem sobre muito tempo para eles pensarem em outros assuntos. Essa é a grande questão mesmo da semana. Mas o que é importante para o capricorniano, ele tem segurança quando ele vê que ele está com a vida, não é estabilizada, mas
é meio acertada, né? Eles precisam, tanto que Precisam capricorniano disso, né? normalmente tem previdência, pensa no futuro, tem dinheiro guardado, né? Normalmente capricornianos que não têm dinheiro guardado sofrem por causa disso, eles também são provedores, então se a gente está falando de alguém que tem filhos, isso normalmente pesa muito também. E aí ao longo dessa semana eles podem ter aí ideias ou podem vislumbrar coisas novas que vão demandar um gasto, então eles precisam talvez puxar um pouquinho o freio de um lado para poder investir em algo mais importante. Mas o legal é ter essa visão que você tem hora que você pode fazer o que você quer, tem hora que você puxa o freio para você não ter problemas lá na frente, E né? saber que pode mudar, porque eles às vezes também são muito duros, rígidos, né, com isso. Então às vezes eles não querem, eles já tinham se programado para fazer aquilo, às vezes deram a palavra deles, isso é muito sério, né? Então normalmente quando um capricorniano fala assim, eu vou fazer isso, e se ele te prometeu, ele vai fazer isso. Só que talvez ele precise falar, olha, eu não vou investir aqui, vou investir ali, porque onde pode pegar, por exemplo, no casamento, num namoro, tem um risco de briga por causa disso. Então, tem que evitar, né? E é sentar e explicar, falar, olha, eu não vou fazer isso, mas não é por nossa causa, é porque isso realmente é mais importante, pensando a médio e longo prazo, isso vai ser mais positivo. Boa semana para você de Capricórnio. Já nós, aquarianos? Bom, uma lua cheia em aquário, né? Como se assim, todos os holofotes estivessem voltados para os aquarianos. Então é uma semana onde tudo aparece mais. Eu sempre falo que são semanas que a gente tem que mostrar o melhor e tomar um pouco de cuidado, porque tá todo mundo de olho. E aí uma pisadinha na bola vira uma pisada gigante. Vira, né? Mas assim, no geral, o clima tá favorável para os aquarianos, entrando nessa fase de revisão com os dois agora estão retrógrados, o Saturno já estava, agora o Urano também. Então é um momento de vida, eu não estou falando só dessa semana, eu estou falando ainda por um período mais longo, de repensar um pouco como está a sua vida geral, né? Então aquele momento de fazer o balanço, isso está funcionando, isso não está, isso eu quero, isso eu não quero. Onde muda. Isso, e com calma, não precisa ter pressa. Eu acho que a grande questão essa semana é pensar sobre isso e aproveitar, porque uma lua cheia em aquário acontece uma vez no ano, né? Então assim, tem que aproveitar esse momento, a parte de relacionamentos e parcerias muito ativada também. Então é uma boa semana para fazer ou retomar parcerias profissionais, quem trabalha com público, com cliente, então ir atrás dos clientes, fazer algum tipo de coisa para melhorar o relacionamento, enfim, cuidar dessa área da vida. E cuidar de vocês também, né? Porque quando a lua está ali no nosso signo, é sempre um momento de cuidar de você. E até cuidar, às vezes, de aparência. Então, sei lá, cortar o cabelo. Eu vou cortar quarta-feira. Ótimo. Olha isso. Vai ficar ótimo, normalmente, provavelmente as pessoas vão gostar muito, porque é um momento mesmo de mudar o visual, de repente se vestir de algum jeito mais descolado, um jeito que fala assim, faz tempo que eu não me visto assim, né? Eu queria provar, ver como que fica. É uma boa semana para experimentar também um pouco como é a reação das outras pessoas. Que bom, boa semana para você de aquário, viu? Piscianos. Bom, eles que estão lá no quartinho escuro essa semana, é um quartinho que está escuro, mas também movimentado, a rotina deles está muito movimentada, muita coisa acontecendo. E aí vai fazer com que eles repensem muito sobre a vida deles. Que é isso que o quartinho escuro é, né? Porque às vezes eu vejo que assim, tem gente que depois escreve pra gente e fala que fica com medo quando tá no quartinho escuro. O quartinho escuro é um momento importante, é só no sentido de que você tem que parar, meditar um pouquinho, olhar mais pra você e para suas emoções. E aí com uma rotina tão movimentada, esse quartinho escuro serve para você ver quais oportunidades valem ou não a pena. E também para organizar um pouco melhor a rotina, que a rotina pode estar um pouquinho bagunçada e precisa de organização para aproveitar bem as oportunidades também. Boa semana para você de peixes. Agora, quer conhecer um pouco mais do trabalho da Titi Vidal? Vou te passar o site, que é titividal.com.br, titividal.com.br. Ela é astróloga, faz mapa astral e tudo mais. A gente, mapa astral de empresa também. Às vezes as pessoas não sabem, né? De empresa, isso pode ser feito, né? Pode ser feito, é bem legal. De relacionamento, também, de criança, Olha que também. Bom. Ou ela também é taróloga e radiestesista. Acesse o site, você vai saber tudo direitinho. titividal.com.br. Beijo, Bela. Ótima semana pra você, viu? Obrigada, você também.